Então vamos iniciar o estudo da Lei número 9.784, que ela vai estabelecer normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal. Então, o primeiro ponto a destacar aqui, que o procedimento administrativo que regula a Lei 9784 vai ser da administração federal, exclusivamente, é o que trata aqui. Agora, da administração federal vai ser direta e indireta. Então, apesar de não abranger a administração estadual e municipal, mas quando a gente está falando da administração federal, vai ser direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, qual que é o objetivo da lei? Para que essa lei, a Lei 9.784, foi proposta? Para a proteção dos direitos dos administrados e para melhor cumprimento dos fins da administração. Esses são os objetivos. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Então, atentar a esse ponto aqui. Não é exclusividade do poder executivo os preceitos que diz nessa lei aqui de processo administrativo. Contudo, somente na sua função administrativa é que vai se aplicar aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União. Para os fins dessa lei, consideram-se órgão, a unidade da atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então, aqui só alguns termos conceituais. A administração pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, ao contraditório, a segurança jurídica, interesse público e também a eficiência. Então, esses aqui são os princípios que constam na Lei 9.784. Vou destacar aqui aqueles que também constam na Constituição Federal, que às vezes é questão de prova. Então, a legalidade, a gente vai falar da moralidade e da eficiência. Aqui, esses aqui vão conter também na Constituição Federal. Legalidade, então, impessoalidade, vai ter na Constituição, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios que vão ser extenuados, enfim, que vão estar explícitos na Constituição Federal. Agora, na lei, a gente tem que atentar que tem alguns outros princípios destacados aqui e são constantemente cobrados em prova. E esses princípios são importantes porque, além da legalidade, enfim, a gente vai ter sempre a finalidade aqui da administração pública, que vai ser justamente atender ao interesse público. Tá? Então é fácil de guardar isso aqui, porque a finalidade é sempre o interesse público. Os atos, quando a gente está estudando, eles devem ser sempre motivados. Todo ato administrativo ele deve ser motivado. Tá? Então isso é tranquilo da gente perceber. Outro ponto, no momento que tem uma acusação de algum ato, enfim, administrativo contra agente público, por exemplo, é dado a ele a ampla defesa, o contraditório. Então esses dois princípios vão ser também abarcados nessa parte. Caso ele seja punido, isso tem que ser sempre dentro de uma coisa razoável, né, até pelo próprio interesse público. É uma coisa, não tem fundamento fazer uma pena maior do que ele precisaria, então tem que abarcar o princípio da razoabilidade. E a segurança jurídica, então aquela
coisa julgada na esfera judiciária, ela vai ter que respeitar esse princípio aqui da segurança jurídica. Atentar que na esfera administrativa é possível que faça revisão dos seus atos, tá? Mas depois de transitar em julgado. Na esfera judiciária não é possível. Tá? Então a segurança jurídica aqui vai abarcar esse ponto também. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de. Então vai ter vários critérios aqui a título de exemplificação. Os critérios de atuação conforme a lei e o direito, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. Então isso aqui é importantíssimo a gente salientar. A regra geral é que é vedada a renúncia total ou parcial. Mesmo sendo parcial, ela é vedada, tá? De poderes ou competência. É vedada essa renúncia. Agora, se houver uma autorização em lei, essa renúncia ela é cabível. Então, a gente tem que atentar a esse ponto. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Então, não é possível aqui o cara colocar lá um cartaz que a obra foi feita graças ao vereador fulano de tal. Não pode ter promoção pessoal. Também deve respeitar a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvados as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Então, todos os atos, até porque é um princípio que é explícito na Constituição Federal, de publicidade, então os atos administrativos eles vão ser divulgados por um veículo oficial. Agora, aqueles que estão ressalvados por sigilo, obviamente não serão publicizadas. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Aqui a gente vê o princípio da razoabilidade ser bem definido, né? Porque não precisa ser punido alguém, obrigação, restrições ou sanções, em que não seja simplesmente necessário para o atendimento de interesse público. Então, dois princípios aqui constantes nesse inciso aqui do artigo 2º. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Aqui, nesse outro, só voltando aqui, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, a gente vai ver o princípio da motivação. Então, aqui. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Então, outra coisa aqui que a gente tem é que ele vai primar sempre pela eficiência. Então, a adoção de forma simples, não vai precisar ter nada muito rebuscado, enfim, que demore, que atrase a aplicação, enfim, dos direitos dos administrados. Então, as formas vão ser sempre simples. Garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Então, a regra geral aqui é que as despesas processuais não vão ser cobradas. Agora, se tiver alguma despesa processual que está prevista em lei, obviamente ela terá que ser cobrada. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Então, aqui é importante que a gente vai ter, para a celeridade do processo administrativo, vai ter a impulsão aqui de ofício, mas os interessados podem atuar, né, na medida do seu interesse. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Por um dos princípios que a gente citou aqui da administração, né,
voltando aqui, ó, do interesse público. Então, a norma administrativa ela vai ser sempre interpretada, vai ser sempre baseada nela para garantir esse interesse, o interesse de atender ao fim público, aos interesses do público. Mas não pode, é vedada aqui a aplicação retroativa de nova interpretação. Então eu fiz lá um julgamento, enfim, e teve uma interpretação da norma. Agora, vendo bem, é dada uma nova interpretação. Agora eu vou voltar a analisar aqueles casos através dessa nova interpretação. Não, isso é vedado. Não é possível. Não é possível fazer isso, até por um outro dos princípios, que é a da segurança jurídica aqui atrás. Já foi dada ampla defesa, o contraditório, enfim, então o caso já tá julgado. Dos direitos dos administrados. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e cumprimento de suas obrigações; ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado; ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e reconhecer as decisões proferidas; formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, obviamente, né? Então as alegações, os documentos depois da decisão, depois de decidido, não tem o porquê, né? Então, antes das decisões, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente; fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então aqui uma outra questão que é comum de ser pedida em prova, que é a obrigação do advogado nos processos administrativos. Então isso não é, a regra não é essa, não é obrigado, é facultado a presença do advogado, a não ser que por força de lei, em alguns casos, é exigido então essa presença do advogado. E então aqui nesses casos deve ser feito, né? Então a regra então é do jus postulandi, né? Não é necessário o advogado. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo: expor os fatos conforme a verdade, né? Isso aqui é tudo óbvio; proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Então, outros pontos para ressaltar aqui: não agir de modo temerário. Então, esse é outro, né? Não pode agir de modo temerário; prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Importante aqui usar o bom senso, que a gente já consegue resolver essas questões. No próximo bloco vamos falar do início do processo administrativo.